Já comecei a gravar, quando quiserem. Boa noite a todos e todas. É com imenso agrado que damos início a esta webinar, que por sua vez é a primeira do projeto Web Educação Sexual do ano de 2017. Nós, ou seja, a organização deste projeto, que inclui colegas de diferentes instituições que estão enunciadas, estão indicadas nos diferentes logotipos nessa imagem, o Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa, a UDESC, o ISMAI, o Educasex. Decidimos este ano renovar um pouco, alterar um pouco a nossa abordagem e tentámos incluir inovações nos formatos, ser mais flexíveis nos formatos dos webinars. Cabemos a nós, do GEISEX, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, sermos as primeiras e como já devem ter verificado no site do projeto, temos esta webinar, que é uma palestra mais tradicional, em que apresentamos alguns elementos relativos às tecnologias digitais e à educação sexual, que é uma temática que tem vindo a ser progressivamente mais trabalhada, mas que ainda tem imensa coisa para fazer. Não, a nossa experiência também nos diz que devemos ser breves nas nossas intervenções, de maneira que, uma vez que não queremos ultrapassar a 1 hora, com meia hora para a palestra e meia hora para depois as vossas questões e para a discussão dos temas que vamos abordar, eu aconselho-vos a consultarem o site deste projeto, onde podem ver o historial do projeto, quem somos nós, as webinars que estão previstas realizar-se durante este ano, serão 4, mas cada uma delas poderá depois ter várias outras iniciativas e vários outros formatos, e mantenham sempre a par, fazendo uma consulta ao webinar. Eu vou já passar para a apresentação da querida Gabriela Ferreira. A Gabriela esteve cá em Portugal há uns 2 anos, talvez, isto o tempo passa muito depressa, onde fez um estágio no âmbito, em 2015, no âmbito do seu mestrado, esteve aqui no Instituto de Educação, assistiu e participou em muitas iniciativas cá em Lisboa, mas também em outras instituições de Portugal, onde o que vai apresentar hoje tem a ver com a pesquisa que realizou aqui. A Gabriela é atualmente doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar na Unesp, Araraquara, e é integrante do grupo NUSEX, Núcleo de Estudos de Sexualidade da Unesp, e atua como docente do ensino superior. É com imenso prazer que eu fiquei muito contente pelo facto da Gabriela ter aceito participar neste webinar, e que vai então fazer a sua apresentação sobre a investigação, a pesquisa que realizou há uns tempos atrás. Portanto, bem-vinda, Gabriela, pode começar quando quiser. Olá, professora, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto tão legal que é a webinar. E, bom, como dito pela professora, eu venho apresentar a pesquisa que eu realizei em Lisboa durante o meu mestrado. Foi uma pesquisa que eu realizei com a professora Isabel e também em outras instituições. Foi uma pesquisa documental, descritiva, e deu para contar bastante coisa sobre as tecnologias em função da educação sexual. Foi muito legal. Gostaria de pedir para que colocassem os meus slides para que possamos começar.
Aí, agora apareceu. Bom, o título do meu trabalho é Formação em Sexualidade com Recurso às Tecnologias Digitais, Realidade de Portugal. As autoras, professora Isabel, a minha orientadora do Brasil, a Andresa, e é financiado pela Agência de Fomento FAPESP, certo? As demandas escolares evidenciam que é imprescindível que os professores sejam devidamente capacitados para atuar e enfrentar os desafios relacionados à abordagem da sexualidade, assim como a implantação de programas de educação sexual. Pensando nisso, algumas faculdades, algumas instituições públicas têm financiado e criado cursos de formação à distância, na tentativa de sanar a lacuna na formação desses professores. Como todos já sabemos, a sexualidade é um tema muito difícil de ser trabalhado na graduação. As pessoas têm dificuldades com a abordagem do tema e esses cursos vêm para tentar sanar os problemas da educação sexual, certo? A escola não pode limitar-se a proporcionar aos alunos apenas uma informação sexual. Ela tem o dever de ir além no que diz respeito aos assuntos. Como Santos aponta, falar de educação sexual é falar de uma educação global, completa, contínua, constante, ao longo de toda a vida, que não se resume a aspectos biológicos do corpo, mas as questões de fórum psicoafetivo, ou seja, ela vai muito além dos aspectos biológicos, ela vai muito além das explicações sobre como usar camisinha ou as explicações sobre os órgãos reprodutores. Ela tem a ver com o ser humano, ela tem a ver com o interior, o modo de se vestir, de falar, de se relacionar com as pessoas. Paiva e Paiva, 2002, salientam que falar de educação sexual é mergulhar em nós, ultrapassando certamente os fenômenos da técnica sexual, da colocação do preservativo e das doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, o que a gente vê acontecendo na escola, o que a gente vê acontecendo nas graduações? Os professores ainda não têm formação e tudo fica restrito aos conhecimentos biológicos. Rossi, Freitas e Chagas salientam que nas ações de formação que já ocorrem em Portugal, foram muitos os depoimentos trazidos por alguns professores, para não dizer todos eles, manifestando a insatisfação com o fato de haver uma legislação que obriga a trabalhar com a sexualidade, quando eles não se sentem preparados. Fazendo uma breve comparação aqui com o Brasil, a gente não tem uma legislação que nos obrigue a trabalhar com a educação sexual. Nós temos parâmetros, nós temos materiais que indiquem como possamos fazer isso, mas ainda não é uma obrigatoriedade. E em Portugal já é, e os professores Professora Isabel Chagas, parece que a Gabriela teve um problema de ligação. Pode comentar alguma coisa sobre o que ela tem estado a dizer, enquanto ela não vem. Olá, estão me ouvindo? Acho que teve um problema com a conexão. Então, Sim, vou mas já... continuar, certo? E, continuando, a legislação obriga, em Portugal, a trabalhar com a sexualidade, mas ainda
não há uma formação para que os professores possam executar isso na sala de aula. E eles acham que essa educação sexual, ela é importante, ela deve ser necessária dentro do currículo. E percebem que há uma relação direta entre formação em educação sexual e a efetiva motivação para a realização no âmbito escolar. Porém, ela não acontece de forma efetiva e nem contínua. Diante dessa situação, Gabriela, a universidade... Oi? Gabriela, não a estamos a ver. Podia ligar a câmara, por favor? Voltou? Obrigada. Sim, está ótimo. Está ótimo. Diante dessa situação, as universidades têm oferecido formações em educação sexual que utilizam as tecnologias da informação e comunicação como uma ferramenta, pois viram aí uma alternativa de usar essas novas tecnologias ao esforço de sensibilização. Os meus slides estão sumindo. Aí, voltou. Ao esforço de sensibilização e informação. E, de fato, essas formações são uma iniciativa significativa na nossa área. A sociedade atual cada vez mais constitui e é constituída pelo uso de diferentes tecnologias, o que tem provocado transformações profundas na forma de pensar, interagir, comunicar, agir, aprender e trabalhar, enfim, de viver e conviver na contemporaneidade. Essas transformações trazem consequências importantes no âmbito de toda a sociedade, representando desafios no processo de ensinar e aprender, tanto nos contextos formais quanto nos informais, que são formas não formais de educação. E o ambiente virtual é utilizado para discussão e produção de conhecimento em diversas áreas do conhecimento. Diante da situação, a SHIC tem possibilidade de discussões sobre o tema da sexualidade dentro do âmbito escolar, que dessa forma acabam por ganhar impulso e cada vez mais ampliar o espaço de troca entre os pares sobre o tema da sexualidade, através da interação dos participantes. A abrangência das discussões, as informações que são produzidas, os possíveis compartilhamentos e as experiências dos materiais disponíveis favorecem a desmistificação dos preconceitos e dos tabus dentro do âmbito escolar, e não só dentro do âmbito escolar, mas dentro das novas concepções pessoais também. E as TICs foram capazes de trazer mudanças no que diz respeito à elaboração e à obtenção de conhecimentos. O contato com as pessoas de culturas distintas vem potencializando a diminuição de fronteiras sociais e facilitando o debate entre os diversos pontos de vista presentes na nossa sociedade. Aí, dentro da pesquisa, a gente teve assim, a ideia de entender um pouco o que são programas bem-sucedidos de educação sexual e o que são características que não fazem com que esse programa andem bem. E as características bem-sucedidas têm a ver com os seguintes aspectos. Tem com o objetivo de criar a capacidade de iniciar e manter mudanças, envolvem equipes baseadas na escola, então não adianta só o professor fazer o trabalho, e sendo que dentro da escola ninguém mais trabalha com o tema. Então tem que ser uma formação baseada nos profissionais dentro da escola, que incluem os objetivos de clarificar as normas e incluem a promoção de competências pessoais e sociais das crianças e adolescentes, no âmbito do autocontrole, da gestão do estresse, da autogestão, do autoconhecimento de cada um, de uma comunicação, de uma discussão. E são programas de um período longo, porque programas muito curtos, às vezes, não conseguem alcançar os objetivos e fazer a diferença mesmo dentro da escola. E as características dos programas que não funcionam são aqueles que se baseiam apenas no aconselhamento,
fornecem apenas atividades extracurriculares pontuais, fornecem apenas atividades de ocupação de tempo, fornecem apenas informações, se baseiam na indução do medo e se baseiam apenas num apelo moral. Todas essas características fazem com que o programa, as tentativas não sejam bem-sucedidas. Diante dessa situação, o que nós procuramos fazer? Realizar um levantamento bibliográfico e documental das formações na área da educação sexual, que se baseiam nas tecnologias digitais, com recurso às universidades públicas de Portugal, continental e ilhas, nos anos de 2010 a 2015. Nós fizemos um recorte no tempo para ficar também algo atual. E aí agora eu vou explicar um pouco de como foi a pesquisa e depois vou chegar nos cursos que nós analisamos, tá? Bom, foi realizada uma pesquisa na internet. Nós colocamos as seguintes palavras: tecnologias, educação sexual, formação e Portugal. O intuito dessa pesquisa era identificar formações dessa área. A partir da pesquisa foi possível confirmar a existência de formação em educação sexual com o uso das tecnologias digitais, porém num número muito reduzido, face à necessidade que tem de trabalhar com esse tema. Então existem iniciativas, mas elas ainda são pontuais e poucas, perto da necessidade que Portugal apresenta, que o Brasil se apresenta, porque fazendo uma comparação novamente com o Brasil, aqui também as formações não são em grande quantidade, como a necessidade. E as iniciativas são enquadradas nas seguintes. Nós temos a Conferência Internacional de Educação Sexual, que é o COE. Nós temos o projeto Educação Webinar, as oficinas de formação da Universidade de Lisboa, aí as disciplinas que são e-learning, integrada nos mestrados da Universidade de Lisboa, a qual a responsável é a professora Isabel Chagas, e também temos uma formação na Universidade de Aveiro, tendo como formadora a professora Graziela Raup Pereira. Aí eu vou falar um pouco das características de cada uma. Vamos começar com a COES. É uma formação não formal, um evento totalmente online, dirigido a professores de todos os níveis de ensino, pesquisadores e demais profissionais interessados. Então, ela é aberta para quem quiser participar. Ela é síncrona, ou seja, a gente pode assistir e interagir ao mesmo tempo que o evento está em curso. E ela também pode ser assíncrona. Você assiste depois que já estiver gravado e vai colocando os seus comentários, tá? Aí, ela também traz a oportunidade de interação entre os participantes e os palestrantes. E os participantes podem apresentar seus trabalhos através de comunicação oral, pôster e oficina. Outro projeto é o projeto Web Educação Sexual. Também é uma formação... Deixa eu achar o slide. Acho que é esse. Também é uma formação não formal. Ela é capaz de organizar e formalizar uma rede de parceiros que estudam e investigam as áreas relativas à educação sexual, à sexualidade, à diversidade de gênero e à diversidade sexual. Uma outra que essa acontece na Universidade de Lisboa é a formação, é a disciplina de Educação Sexual. É uma disciplina opcional que se dirige ao mestrado em Educação, na modalidade e-learning também. E ela tem a intenção de conduzir os alunos a atualizar seus conhecimentos sobre a educação sexual, debater questões dos mais diversos conceitos, dos mais diversos contextos disciplinar, social e cultural, analisar diferentes perspectivas sobre a educação sexual e conhecer os diversos modelos pedagógicos.
Ela é composta por 3 módulos, abordando diferentes conteúdos em torno de situações problemas que são desenvolvidas pelos alunos através da supervisão dos tutores. Outra iniciativa também da Universidade de Lisboa é a oficina Educação e Sexualidade na Escola. Gabriela, desculpe incomodar, mas não pode tocar no microfone porque está a fazer muito ruído aqui na webinar, está bem? Ai, desculpa. É isso mesmo. Tá bom, melhorou? Certinho. Peço desculpa de interromper, está bem? Imagina. Voltando, a oficina de formação na Universidade de Lisboa, ela é de 50 horas, são 25 presenciais e 25 à distância. A plataforma usada é o Moodle e o público são professores de todos os níveis de ensino e disciplinas, e ela tem o objetivo de desenvolver uma educação sexual emancipatória, desconstrução de mitos e tabus, desenvolver projetos nas escolas onde trabalham. Os professores, então, eles, além de poder discutir sobre o material e tudo, eles podem desenvolver o projeto, levar os projetos que eles desenvolveram na disciplina para aplicarem na sala de aula. Então, isso possibilita a construção de materiais e atividades pedagógicas. Aí temos uma outra oficina, que chama Educação Sexual em Contexto Escolar. Essa oficina tem o objetivo de contribuir para a formação do professor. Os conteúdos: História da Sexualidade Humana, discussão sobre a Lei 60/2009, uma análise da manifestação da sexualidade infantil e adolescente, estratégias e metodologias de projeto em educação sexual na escola e trabalhar de uma forma que a educação sexual seja emancipatória. Os participantes são educadores da infância e professores do ensino básico e secundário. E por último, temos a Educação Sexual Sem Fronteiras, Questões e Fatos Contemporâneos, que foi desenvolvida na Universidade de Aveiro com a professora Graziella, e tem por objetivo promover uma reflexão e incitar a educação sexual emancipatória, compreender a sexualidade como parte do cotidiano escolar e fazer com que os professores passem a ter atitudes e reflexões sobre o seu papel como educador. A plataforma é o Moodle, e aí eles, como atividade, no Moodle tem leituras dirigidas, fóruns de discussões, chat, tarefas, trabalhos em grupo, aplicações de questionário, análise de situações e problemas e estudo de caso. Aí os temas trabalhados são 8 horas para a educação sexual emancipatória, 8 horas para o tema gênero no cotidiano educacional, 8 horas para a promoção da saúde sexual e reprodutiva e 8 horas para o papel do professor no desenvolvimento da sexualidade e da educação sexual. A curto prazo, todas essas formações que usam as tecnologias se mostraram eficazes em enfrentar as dificuldades do cotidiano escolar. Esse é um trabalho lento, é uma conquista a ser realizada através de um trabalho cotidiano e da efetiva formação em educação sexual, que promova uma consciência de que todos são educadores sexuais e que este trabalho acontece para além da existência ou não de um quadro legal ou de áreas curriculares específicas. A gente não vai trabalhar com a sexualidade só em uma disciplina específica. A gente pode trabalhar com o tema passando por todas as outras disciplinas. Não é focado por exemplo, só ciências naturais ou só biologia. É um tema que transpassa todas as disciplinas, todo o cotidiano escolar. E certamente a formação em sexualidade com o uso das tecnologias
seria melhor se fosse utilizada apenas como um aprofundamento, ou seja, todos esses cursos seriam mais efetivos e eficazes se eles contemplassem, se eles completassem uma formação inicial. Mas eles vêm para ser a formação inicial, porque na graduação as pessoas não recebem formação em educação sexual. E de acordo com os dados sobre a formação em educação sexual e sexualidade que usam as tecnologias sexuais como recurso, foi possível perceber. As formações padecem de uma falta de continuidade e acompanhamento dos professores, tornando difícil uma avaliação a longo prazo, que mostre se a forma e o conteúdo usados foram efetivamente aplicados, se foram bons naquilo que eles se propuseram. As formações em educação sexual precisam ser constantemente realimentadas. Não é um curso de 20 horas que vai sanar o problema da educação sexual. Para que os professores se sintam apoiados e fortalecidos para a realização desse trabalho em âmbito escolar, e é necessário um amplo debate sobre a importância da educação sexual e sobre a importância do envolvimento de todos os atores da escola, direção, professores, pais e alunos. Como eu disse anteriormente, não adianta um professor ter formação em sexualidade. Vai ser muito difícil que ele consiga realmente realizar um trabalho efetivo dentro da escola. Todos os professores, todos os profissionais presentes naquela escola precisam ter a formação em educação sexual. E com base no que foi apresentado até aqui, conclui-se que o caminho para ultrapassar a resistência e a insegurança do corpo docente para a realização da educação sexual passa em grande escala por uma formação adequada. Formação essa que deve começar desde a formação inicial, ter um conteúdo programático e flexível e aberto à inclusão de tópicos que venham ao encontro das necessidades e interesses do corpo docente. Então, nesses cursos, o que a gente percebeu? Não adianta chegar lá com, olha, nós vamos aplicar esses conteúdos. Tem que ter uma adaptação, tem que ouvir o que os professores estão esperando também, para que os conteúdos sejam adaptados e mais próximos ao seu trabalho. Determinar o tempo de duração alargado, direcionando as demais áreas devido à complexidade que ela exige, promover momentos de partilha e troca de experiências e possibilitar ações concretas e práticas durante a sua realização, para que essas sejam partilhadas e discutidas. Revelar continuidade por meio de diferentes ações pontuais e estratégicas, de modo a dar suporte e manter a atualização dos professores. Bom, essa foi um pouquinho da minha pesquisa. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e que agora a gente possa compartilhar. E pensando um pouco nas questões que a gente pode discutir, eu queria saber qual é a opinião sobre a implementação dos cursos de formação em sexualidade que usam as tecnologias como ferramenta. Assim, para abrir a nossa discussão, acho que a gente poderia pensar um pouco nisso. Gabriela, muito obrigada pela apresentação. Olá, sou eu. Pessoal, a gente pode abrir a discussão. Foi uma síntese de muitas realizações. Eu penso que em Portugal existirão mais programas, mas de facto esta existência de programas, tendo uma visão da educação sexual não confinada às questões mais do risco, as questões biológicas, médicas, e ter e conseguir concretizar nos programas de educação sexual uma perspectiva de sexualidade mais ampla
emancipatória, que eu não sei, depois, esta é uma questão que eventualmente os participantes, alguns participantes poderão perguntar como é que se caracteriza, mas deixemos para mais adiante. E, de facto, a impressão, aquilo que se me ficou, assim, pensando na webinar de hoje e depois nas 2 oficinas que se vão seguir em abril, é que nós podemos... Há muita coisa para fazer, não é? Há muita coisa para fazer na formação inicial e, fundamentalmente, na formação continuada. Há muitos contributos que podem ser realizados e nós, neste momento, aqui no grupo JSEX, que é o grupo de estudos e investigação sobre sexualidade, educação sexual e tecnologias, tem como objetivo aprofundar, criar novas visões sobre o uso das tecnologias como forma de encorajar tanto os professores e depois os alunos a discutir questões que de facto são interessantes e são significativas para os alunos e para as alunas e também que deem uma perspectiva muito mais ampla do que é a sexualidade e suas implicações na nossa vida. Eu só, Gabriela, eu vou-lhe pedir uma coisa, eu vou só fazer uma breve apresentação e depois então, eu vou tentar ser o mais rápida possível e depois então iremos colocar as questões aos participantes e também ouvir as questões que eles e elas têm para colocar. Ficou a questão que a Gabriela colocou de qual é a opinião que tem sobre os cursos de educação sexual que têm recurso às tecnologias, eventualmente neste caso têm recurso ao distância, não é? Portanto, serão formações realizadas à distância. E também para servir de ligação entre esta chamada de atenção feita pela Gabriela relativamente às implicações e às exigências, às necessidades que há para que se consiga realizar uma educação, uma formação de professores que permita depois a realização de uma educação sexual que seja atual, à medida dos interesses dos alunos e das alunas, participada, ativa e crítica. Isto é, de certa forma, um enunciado muito rápido do que é a educação sexual emancipatória, que é precisamente promover nos alunos, através de estratégias diversificadas, promover a sua participação, a discussão, a troca de ideias, o colocar os alunos e as alunas a discutir e a falar e a fazer também, a tomar decisões, a resolver problemas de forma a que desenvolvam uma perspectiva crítica e ativa relativamente à sexualidade e às questões relacionadas com a sexualidade. Nós achamos que Marta, pode passar para o próximo diapositivo. Nós pensamos que atualmente há muitas aplicações, não só as aplicações do Google, mas há imensas aplicações que até podem ser construídas, podem ser desenvolvidas numa situação muito ideal, até pelos próprios alunos, com os professores, que permitem, ajudam a que se crie essa situação na sala de aulas, essa dinâmica que vai encorajar uma participação autêntica, real, por parte dos alunos, um trabalho que seja motivador, que seja interessante e que tenha, de facto, implicações nas aprendizagens e no desenvolvimento de competências dos alunos relativamente às questões que envolvem a sexualidade, o género e os temas que nós trabalhamos na área da educação sexual. Isto é só para vos verem uma ideia da quantidade de aplicações que existe.
Nós gostaríamos muito de criar contextos cada vez em que houvesse uma participação cada vez maior entre nós e os participantes, a audiência que está a assistir. Pode depois consultar o site, fazer questões no site. Eventualmente criaremos outras ferramentas que permitam que haja esta interação, de modo a nós percebermos os vossos interesses, aquilo que gostariam de ver trabalhado aqui, mas também ter a vossa participação, porque não também algum de vós fazer uma apresentação relativamente ao trabalho que tem vindo a desenvolver nas suas aulas. Só mais à frente. Isto nós usamos estas pequenas, isto no fundo são planificações, os professores têm de planificar as suas atividades, não é? São umas tabelas que nós são chamadas cenários de aprendizagem, que têm vindo a ser desenvolvidos por muitos projetos a nível europeu e que sintetizam situações que podem ser trabalhadas na sala de aula com os alunos relativamente a temas que têm a ver com esta temática. Aqui é só um exemplo, eu não vou estar a descrever, isto vai ficar depois no site e nas oficinas então trabalharemos estes cenários, alguns cenários com mais pormenor. Este é um cenário sobre a questão das mulheres em ciência, é um tema que tem de grande atualidade, que é promover a igualdade de género. E as meninas terem uma atitude mais positiva relativamente à ciência e à tecnologia. Parece que mesmo assim em Portugal, embora isso não seja muito evidente à primeira vista, há uma decalagem entre os meninos e as meninas. E aqui usa-se uma aplicação que é o Poplet, que se pode usar gratuitamente, que existe na internet e que permite fazer mapas de conceitos. Neste caso, os alunos teriam de fazer uma viagem por alguns museus virtuais e, a partir das exposições que lá estão sobre temas relacionados com as mulheres em ciência, então construírem depois um mapa de conceitos sobre o papel das mulheres na ciência e na tecnologia. Só mais podem passar, se faz favor. Isto eu fiz o sprint screen das páginas desses museus virtuais. Este é um museu virtual do Canadá, que tem atividades centradas nesta temática. Depois o próximo é um museu virtual de Connecticut, que também aborda esta questão e tem alguma informação ou também algumas atividades. E, por fim, no âmbito do programa Ciência Viva, também há este projeto que tem vindo, eu de vez em quando vou lá para ver se há alguma novidade, mas que também pode inspirar os professores a lançar questões interessantes para serem trabalhadas relativamente a este tema. E pronto, isto é um cheirinho daquilo que nós pensamos depois desenvolver nas duas sessões próximas, em que vão ser usados então aplicações do Google e tentar criar alguns cenários de aprendizagem, de maneira que esperamos que quando vierem às oficinas que tragam também as vossas ideias e as vossas experiências, para assim podermos ter uma discussão mais rica. E pronto, creio que já passámos o tempo e aguardamos as vossas questões. Fica aqui a questão colocada pela Gabriela, qual a opinião da audiência em relação às... Podia-me ajudar, Gabriela? Em relação às formações... Como que as pessoas veem a formação em sexualidade a partir do uso das tecnologias? Uhum. É uma questão. Como é que podem participar? Ou levantando a mão, tem aí em cima em cima tem um menu, tem umas imagens, podem levantar a mão, quer dizer que querem dizer qualquer coisa, usem aqui esta função, o bate-papo, onde podem colocar alguma sugestão ou algum comentário.
Ficamos a Já aguardar sim, professora. A a professora vossa, Lúcia a vossa disse participação. como Eu não sei se fazer já há alguma para questão. professores de outras, A Dulce de podia-me outras ajudar. disciplinas, como matemática, química, entre Então, outras disciplinas, participar para terem acesso também aos cursos de sexualidade, suponho eu. Portanto, só tenho aqui ainda este. Estamos a aguardar que coloquem a mão no ar e que escrevam as vossas questões no bate-papo. Eu não consegui ouvir a questão e nem estou conseguindo ler. Gabriela, quer responder? Como é que professores de outras disciplinas como é que eu professora, presumo que será já está de lado, peço desculpa ou interromper, uma já está colega aqui de do lado. Brasil, A possivelmente. questão mais Como é que professores de desenvolvida outras aqui no bate-papo disciplinas, de lado, não de sei se outras estão a ver disciplinas, todos na audiência. como por Agora exemplo, Muito bem. Pronto, e realmente era. a questão, eu não estou a... sim, sim. Então, Alicia, não entendi. eu acho coloquei que que nós ela quis pessoas da escola pública em comentar que Salvador. ela teve, junto com os professores Sim, de Gabriela. Salvador, de uma escola pública de Salvador, que eles tiveram a formação. Que é isso, não é? Olha lá, ela tá querendo compartilhar que eles tiveram uma formação em educação sexual. Que legal! Perfeito, mas participaram... Lícia, se quiser falar, se quiser participar, nós damos o áudio. Se quiser falar podia em dar mais direto, poderá indicações? fazê-lo em vez de escrever. Sim. Foi Ah lá, eu gostaria de falar, seria melhor. Marta, podes dar o microfone à professora Alicia, Já está. por favor? Já está. Professora Alicia já tem. Professora Alicia, pode falar. Professora Alicia, não sei se me está a ouvir, mas pode falar. Professora Alicia Maria Rosa? Boa noite. Está em antena, está diretamente a falar aqui na videoconferência. Pode falar à vontade. Em vez de estar a escrever no bate-papo. Não sei se estará com o microfone ligado, mas pronto. Neste caso, foi isso mesmo, Gabriela. Foi uma partilha que a professora Alicia fez. Entretanto, vamos ver se... É uma pena que ela não tenha o áudio para contar como é que foi a experiência, mas é válida, essas experiências realmente são muito importantes e tem vários casos aqui no Brasil de que essas formações estão ocorrendo nas escolas, tanto nas escolas públicas como particulares. Tem uma universidade particular aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que eles chamam o pessoal da Unesp de Araraquara para realizar a formação para os docentes. Então, realmente tem acontecido um interesse maior. Há aqui uma questão da Valéria. Olá, Valéria! Que diz que acredito que para se tratar da sexualidade, para quem nunca teve nenhuma abordagem, presumo na formação inicial, possa ser algo um pouco delicado devido aos tabus e preconceitos. Da Valéria.
eu concordo com esta afirmação da Valéria. Ao falarmos de formação que envolve as abordagens emancipatórias, esse tipo de formação, de facto, passa por uma fase em que são os próprios formandos que fazem como que uma introspeção, não é? Que é de tentar, ao estudarem o que é sexualidade, ao clarificarem determinados conceitos, o conceito de sexo, sexualidade, género. São temas, existem temas que são importantes de serem trabalhados antes de começar qualquer curso, como por exemplo, a definição do que é sexo, sexualidade, a definição do que é gênero, um pouco da história da sexualidade. E a partir disso, e do contato com os alunos, e prestando atenção no conteúdo que eles estão interessados em aprender, do conteúdo que eles acham necessários que seja dado, para que eles tenham essa formação. Agora, eu concordo que, de facto, um professor ou uma professora que não tenham tido qualquer formação inicial para abordar esta temática seja difícil. E daí, de facto, haver uma necessidade muito grande de formação. Mas a Valéria continua, diz, penso ser necessário um contato pessoal, primeiramente, com esses profissionais. O contato com o público é importante para poder atender a demanda. Eu acho que a Gabriela falou um pouco nisso, antes disso, existem conteúdos necessários para poder introduzir o tema dentro do curso. Aliás, quer dizer, a educação à distância, agora vou dizer uma verdade que já todos nós conhecemos, mas de facto a educação à distância não substitui a presencial. O que é bom, o que é positivo, é haver um leque o mais amplo possível de possibilidades. Não é? De facto, é preciso haver uma formação básica usando abordagens mais tradicionais, mas depois haver várias possibilidades para o professor poder, como a Gabriela também disse, poder sentir-se acompanhado, que tem com quem falar, com quem discutir, com quem trocar cenários de aprendizagem, planificações, recursos, materiais, de maneira a ter mais apoio depois no trabalho nas suas aulas. Está aqui mais Karina Ferreira. Este nome não me é estranho. Eu fiz a minha formação inicial em Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa. Tínhamos uma unidade escolar sobre educação e saúde, onde se abordavam alguns assuntos como a educação sexual. No meu caso foi muito geral. Tenho frequentado algumas mini-formações nesse âmbito. De facto, aqui em Portugal, a educação sexual é integrada no programa de educação para a saúde. Isso pode ter aspectos positivos e pode ter aspectos negativos. O aspecto negativo, é óbvio, é que há uma tendência para trabalhar a educação sexual numa perspectiva muito biológica e muito médica, vamos lá. E portanto, embora haja muitos projetos interessantes de formação de professores que vão além dessa abordagem, mas de facto há uma tendência para reduzir, vamos lá, a educação sexual a essas questões. Portanto, é importante, como a Karina faz, quer dizer, eu acho que é importante os professores
procurar informação. E este projeto Web Educação Sexual é um exemplo de uma oferta não formal de formação, em que as pessoas podem vir. No Brasil já há a possibilidade de certificação, não sei se estou a explicar muito bem. Aqui em Portugal nós estamos a ver se conseguimos conseguir uma acreditação para estes webinars. Há pouco tempo não era possível, mas parece que atualmente já haverá. Temos aqui uma questão da professora Regina Alves. Gabriela, na pesquisa que realizou, foi possível verificar a diversidade de pessoas que participavam nas formações online? Será que concluiu que as pessoas que participaram virtualmente neste género de sessões são praticamente as mesmas? E depois temos outras, temos muitas. A pesquisa que eu realizei, eu consegui, foi com os criadores desse curso e os materiais que eu encontrei na internet. Então, eu não tive contato direto com os participantes. Então, não tem como eu saber se esses participantes que fizeram online são também os que participam virtualmente, os que participam presencialmente dos cursos. Porque o meu contato não foi diretamente com os participantes, certo? Mas nós aqui do projeto Web Educação Sexual, que envolve várias entidades, não é? E que são duas do Brasil, duas do Brasil, a ODESC, o Educasex, e depois o ISMAI, que é uma instituição de ensino superior portuguesa, mas a professora, mas não, a professora que faz parte deste projeto, que é a professora Marisalva Favro, é brasileira. O que nós aqui do GEISEXT estamos afetos ao Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, nos interessa muito perceber é a participação portuguesa nestes webinars. Nós temos verificado que a participação portuguesa geralmente é mais pequena, mas isso é natural, nós somos mesmos, não é? Mas é um dos projetos de investigação que nós gostaríamos de associar a este projeto, precisamente perceber isso, perceber quem são as pessoas, quem são os colegas portugueses e se os nossos colegas brasileiros também fizeram um estudo semelhante em relação à participação do Brasil, aí nós poderíamos ver semelhanças, diferenças, exigências, ocupações, né? Como é que isso olha, poderia ser um bom projeto de mestrado ou doutoramento, fazer esse estudo, que de facto eu penso que daí sairiam muitas sugestões criadas na prática, não é? Criadas em evidências, como organizar por acaso está aqui uma participante, a professora Carolina Varussa, que se calhar era engraçado partilhar a sua experiência. Marta, é possível ligares o microfone? Não sei se a professora Carolina está interessada em partilhar a sua experiência. Sim. Professora Carolina? Agora para a próxima já... nós colocamos isso no poder comunicar, texto introdutório, exatamente, uma ligação para todas as pessoas que estavam a participar, que quisessem entrar em direto connosco. Era possível
desde que tivesse um microfone Que é para termos a disponível para oportunidade de fazer. vos ouvir. Portanto, quem quiser, basta só colocar o braço no ar que nós vamos ter convosco para ouvir a vossa experiência. Teremos muito gosto em ouvi-las e ouvi-los. O microfone. Isso será muito importante nas oficinas, porque as oficinas querem mesmo essa maior interação entre os participantes, entre a audiência. Professora, parece que a professora Carolina já ligou. Professora Carolina, pode falar, por favor? Estão a fazer a apresentação. Mas eu posso Boa ler, noite, professora portanto, Carolina. há uma primeira mensagem. Pode ligar o microfone. Pode. Sim, tem que ligar aqui no friso, tem que ficar verde, dizer conectar a áudio. Ah, tá. Boa noite Tem de ligar Boa aqui noite. em cima. a todas Boa noite. as professoras aí, que, por sinal, eu não posso falar muito, senão eu vou babar ovo aqui. Mas, enfim, a minha experiência com a questão de sexualidade e gênero já vem há um bom tempo aqui no Brasil. É bem pouco, obviamente, a construção. Eu sou formada em História, né? A construção historiográfica aqui no Brasil vem crescendo e a gente tem que ter um olhar para isso. Professores da Unicamp, como Margarete Rago, o Pedro Paulo Funari, e o que eu comentei ali da Federal da Grande Dourados é que eu pude realizar várias extensões, até eu fiz uma disciplina de mestrado com a professora doutora Ana Maria Collin, que, graças a Deus, ela, junto com Lozano Tedeschi e a turma da Federal e a Unesco também, propiciaram o dicionário de gênero e que junta vários profissionais, historiadores, filósofos, sociólogos, ou seja, psicólogos. Então, não é só da área da medicina e nem só da área, né, científica, né, acadêmica, vamos se dizer. Então, eu acho interessante para os professores aí que querem adentrar mais em várias temáticas aí. Eu pude fazer a disciplina com essa professora e o dicionário de gênero hoje já está espalhado para vários países aí, inclusive o Brasil, que precisa abranger isso na escola, né? Eu sou professora e creio que nós precisamos lutar para isso, né? É a minha experiência que eu tenho, assim, infelizmente um pouco triste, porque vemos que até matérias assim que são faladas sobre gênero, falta muito conhecimento, né? Então, acho que pais, Eu gostaria professores... de comentar Pode falar, professora Gabriela. que só faz sentido propor programas de formação continuada se eles forem capazes de desenvolver mudanças pertinentes e necessárias às escolas, capazes de auxiliar os professores a atender melhor a clientela. Então, não faz sentido se essas formações não forem próximas à realidade do professor. Como você disse, ainda no Brasil, falta muita formação para o professor. E mesmo que eles tentem trabalhar gênero, que eles tentem trabalhar as definições, ainda vem muito carregada com os preconceitos pessoais, com as definições que cada um tem. Não é um conhecimento científico. Então, às vezes, acaba acontecendo um desserviço. As pessoas tentam fazer essa formação, mas elas incutem coisas pessoais, conhecimentos pessoais, valores de cada um, entende? Isso tem que ficar afastado das escolas. Tem que ser um conhecimento científico, né? Eu concordo plenamente, porque eu vejo, às vezes eu me sinto sozinha, porque quando você fala,
poxa, eu estudo gênero, né? Eu sou professora licenciada em História, estudo gênero, sexualidade, mas para quê? Então, ouço também questões assim, hoje cada vez mais se abrange a questão de cuidar das crianças, né? Com a questão de gênero. Aqui no Brasil, o Fantástico é um programa que está abrangendo isso, porém as pessoas não entendem ainda muito, mas porém vendo professores, parece que só fica na área acadêmica, se restringe. Não sei se eu pude ser mais objetiva. É o que eu vejo que você falou. Se restringe à área acadêmica. Eu gostava de também, eu concordo, porque de facto eu comecei tive a oportunidade de conhecer os colegas brasileiros da Unesp, da UDESC, de outras instituições, de outras universidades, e já de há uns anos esta parte, geralmente todos os anos vou ao Brasil e tenho a oportunidade de participar em conferências, encontros, seminários, e de facto há uma produção académica nesta área que é impressionante. Mas há trabalhos, há literatura, há textos, há grandes nomes dentro de várias temáticas nesta área de sexualidade e do género. Agora, o que eu percebo, o que percepciono, é que há de facto um desnível muito grande entre essa grande produção académica a nível da universidade científica e depois a realidade nas escolas. Eu sei que há programas de extensão, muitas universidades têm grandes programas de extensão e fazem muitas e trabalham muito com esse objetivo, mas aquilo que eu tenho conversado com professores, mesmo com professores que estão cá aqui em Portugal, mas que são professores no Brasil, é que concretizar a educação sexual nas escolas é muito, as possibilidades são muito diversas. E de certa maneira isso acontece também aqui em Portugal, apesar de haver uma legislação e de ser obrigatório a educação sexual, não é? As escolas variam muito na maneira como são capazes de concretizar esse desígnio. Há desde escolas que têm projetos excepcionais até escolas que não têm, pura e simplesmente. E, portanto, esta situação é que devíamos contribuir para que ela mudasse, não é? Para que houvesse para as pessoas não se sentirem sozinhas, para as professoras poderem desenvolver os seus projetos, os professores de História, de Física. Eu acho interessante que nesta disciplina de Educação Sexual, que este ano está a funcionar e já funcionou em anos anteriores, vêm estudantes de várias áreas. Portanto, qualquer professor, desde que sinta que gostaria de trabalhar com os seus alunos estas questões, pode fazê-lo. E, portanto, pode procurar formação adequada. Agora, o que as pessoas se queixam é que é difícil encontrar formação adequada. É uma formação pontual, como disse a Gabriela, e não há propriamente assim a possibilidade para uma pessoa fazer uma formação ao longo da vida, vamos lá. Porque, de facto, esta temática exige leitura, exige conhecimento e depois exige passar do conhecimento à prática. Como é que eu posso, nas minhas aulas, com os meus alunos, eu acredito só para dar uma última, muitas delas, né, são temáticas do que você já falou, professora Isabel, é o desenvolvimento, né, do que você vai galgando com as referências bibliográficas que nós temos aí, né, tanto dentro do Brasil quanto fora, como você mencionou, as produções acadêmicas,
porém, não adianta nada nós ficarmos só nos debates e o desenvolvimento disso não gerar uma construção, né? Esse é o começo aqui. Pois é verdade. Mas por onde se começa? Isto a nossa proposta e é um pouco a nossa proposta e é um pouco a experiência que eu tenho assistido aqui em Portugal. Aqui em Portugal a educação sexual tem tido momentos áureos, vamos lá, de grande interesse, muitas iniciativas por parte do governo, por parte. Aqui o nosso ensino, o nosso sistema é muito centralizado, não é? Portanto, temos o Ministério da Educação, temos um currículo comum e, portanto, há alturas em que as coisas estão todas a favor e, de repente, pumba, acaba tudo. E depois, pouco e pouco, recomeça. Tem sido uma história muito complicada. Mas o que eu noto é que há professores interessados e que vão continuando a trabalhar. E pronto, e depois vão sendo criados núcleos nas universidades que eventualmente poderão dar apoio relativamente criando comunidades, grupos de professores, investigadores que possam ir desenvolvendo o seu trabalho. E, de facto, as tecnologias, neste caso, tecnologias como esta que nós estamos a usar hoje, as redes sociais também, os sites, enfim, há todo um conjunto de tecnologias que nos apoiam nesse sentido. E era isso um pouco que nós gostaríamos, nesta webinar, depois as webinars vão ser dadas pelas nossas colegas das outras instituições que fazem parte deste projeto e vão trabalhar outras temáticas. Mas a ideia é dar um contributo para que as pessoas possam, pelo menos sabem que naquele espaço podem aprender alguma coisa, podem trocar impressões com outras pessoas, podem trocar bibliografia, podem ver materiais, professora, podem temos aqui pensar também uma questões. participação da professora Cristiana É um Abude, contributo para que fala de um caso em neste Florianópolis que uma professora da UDESC está sendo processada por abordar o tema do feminismo como um curso de extensão da oferta da universidade. Portanto, gostava que... Como é que se pode lidar assim com essas situações, não é? É a professora Cristiana. Ela disse que tinha digitado mal o nome. Cristiana. Então é a Cristina. Cristiana. Infelizmente ainda é um tema pouco valorizado na escola e nos cursos, sendo que ocorre discriminação e falta de recursos para a efetivação destes. Aqui em Florianópolis, por exemplo, há um caso recente que está sendo processado. Pois, eu penso que, pronto, isto são questões, há aqui toda uma série de questões de política, não é? Neste momento, não sei se está aqui alguém da UDESC que podia dar alguma... Olha, ela mandou um link com a notícia. Não estou a ver, mas isso, sim. Pois, isso assusta os professores, não é? Eu sei, por exemplo, um colega que também fez parte do grupo JSEXT, que é pronto, e que de vez em quando pode, também participa, ele fez uma tese de mestrado sobre os professores nós chamamos do primeiro ciclo, portanto são os professores dos anos do primeiro ao quarto ano, que é ensino fundamental aí no Brasil, primeira série, se não me engano. As professoras têm muito receio de tratar de determinados temas devido à reação que os pais possam ter.
Portanto, há um programa, o programa, a educação sexual no nosso país aqui em Portugal é obrigatória desde o primeiro ano ao 12º ano, portanto, durante toda a escolaridade, e há programas específicos para os vários níveis. E havia temas dentro da educação sexual no primeiro ciclo que as pessoas tinham muita dificuldade em os abordar. Com receio, neste caso, era o receio da reação dos pais, de poderem depois desencadear processos deste género. Aí, pronto, não há respostas assim para isso tudo, não é? Mas aí eu acho que foi também como a Gabriela frisou, que a escola tem uma grande importância, quer dizer, a escola que apoia os seus professores, não é? E que não é o professor sozinho desenvolver, trabalhar, não, é ter apoio por parte da direção da escola, não é? No sentido de temos que notar, haver exatamente, um temos que programa notar que já são e haver uma 23 e resposta 14, quando as já pessoas ultrapassámos muito quando há questões como o estas, fim não é? da webinar. Eu, Há a muitas percepção que eu questões tenho, diga, que vão tu, ser eu estou a falar respondidas, não demais, eu é? calmo. Sim, sim. Não perdemos. Olha, professora, eu sugeria só que falasse do formulário que está Há aqui no muitas nosso questões. website. Estas questões não se podem, mas não se podem gravar. Nós não as perdemos, pois não. Então, vocês podem colocar ainda as questões aqui Fala, Dulce, no fala, Dulce, bate-papo, que eu essas coisas já sabes que eu nunca... no chat em português. melhor eu deixo explicar. Mas também podem ir bem? ao nosso site preencher um formulário que nós fizemos para vos conhecer melhor e para também colocarem a vossa opinião sobre esta webinar e sobre outros assuntos que lá estão focados E no para obter a formulário. certificação. E claro, e para obter a certificação, não é? Que será bastante útil para quem quiser. E pronto, deixo agora à professora a possibilidade de se despedir e de agradecer às pessoas estarem presentes connosco. Deixe-me só dizer que podem depois espalhar pelos outros colegas que esta sessão vai ficar acessível. Ela está a ser gravada e daqui a um ou 2 dias ela estará acessível no site, de maneira que podem voltar lá ou podem os professores, as pessoas que assistem a esta webinar em diferido podem depois também preencher o formulário. Isto é especialmente dirigido aos colegas do Brasil. Nós aqui em Portugal ainda não temos pronto, como eu disse, essa possibilidade. Contudo, nós estamos a fazer os possíveis para ver se conseguimos acreditar esta webinar. Eventualmente terão de haver algumas mudanças no seu funcionamento, não sei. Mas então pedimos também que respondam aos formulários. Quanto mais não seja também para nós fazermos o tal estudo da participação portuguesa e da participação brasileira. De todos. Eu não sei, Gabriela, se quer concluir, dizer mais alguma coisa, fazer mais algum comentário. Que a gente consegue. Então, continuem mandando questões, continuem participando, que aos poucos nós vamos conseguindo discutir as questões colocadas. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o meu trabalho, tá? E gostaria de novamente agradecer. Muito obrigada a todos. Adorei a nossa webinar de hoje. Gabriela, olha, eu quero agradecer ter aceitado participar. Sem dúvida. Fiquei muito contente, gostei muito da sua apresentação.
Até e espero que possamos continuar a contribuir e a colaborar nestas questões. Muito obrigada e até breve. E a todos os participantes, nós agradecemos a vossa participação, o terem estado aqui connosco, o terem feito tantos comentários e tantas questões. Nós vamos então, como isto fica gravado, vamos tentar depois dar resposta que ficará acessível no site deste projeto. Quero agradecer à Dulce e à Marta o apoio, terem estado por detrás a apoiar, no fundo, para permitir a realização. Tchau. Boa noite a todos e a deste todas. webinar. Obrigada por terem participado. E desejar uma boa noite a todos.